Ainda sente algumas dificuldades na gestão de equipas à distância, não é de facto um assunto fácil. Aquilo que se segue é um compacto de 6 mini-vídeos feito ano passado, no início da pandemia, com algumas dicas práticas, conceitos simples sobre como lidar com equipas à distância. Quando terminar esta fase mais difícil, será a tendência natural para algumas das tarefas que hoje são feitas em teletrabalho voltarem a ser feitas presencialmente. Mas existirão muitas tarefas que se vão manter como tal. Uma das vantagens principais do teletrabalho é que há imensas pessoas que têm limitações em deslocar-se para a sua empresa para trabalhar. Desde pessoas que têm filhos ou pessoas mais idosas a cargo, por exemplo, ou pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, motora. São pessoas que têm excelentes capacidades, mas simplesmente não têm as mesmas facilidades que os outros têm para estar presencialmente ou para se deslocar presencialmente, exercer o seu trabalho juntamente com uma outra equipa numa empresa. E, portanto, o potencial que se abre com o teletrabalho de recrutamento e para as empresas terem mais pessoas capazes de trabalhar para si é fenomenal. É aproveitar. Obrigado. É aquele pedido de troca, é aquela dificuldade que a pessoa tem em chegar numa determinada hora, é a necessidade de sair mais cedo. Tem contexto de crise e de contingência como é aquele que estamos a passar, além de serem muito mais razoáveis do que já seriam normalmente, a pessoa que está a trabalhar com os miúdos em casa e não consegue trabalhar razoavelmente próximo da hora de jantar ou próximo da hora de almoço porque tem que cozinhar. Pode dar cabo da nossa gestão, é um facto, mas é um pedido perfeitamente razoável. Devemos, mais do que nunca, ouvir e, com isso, encontrar soluções diferentes. Pode acontecer que nós tenhamos um determinado tipo de horário que faz sentido executar e que a pessoa até aceite sem problemas que não trabalha durante as horas do almoço e durante as horas de jantar, mas trabalha um pouco mais de manhã, um pouco mais à tarde para compensar essa ausência. É ouvi-los e tomar decisões em função disso. Obrigado. Se tivermos a possibilidade de escolher quais são as pessoas que vão para teletrabalho e quais as que não vão, e obviamente tentando fazer aqui um acordo com as pessoas envolvidas, o ideal é conseguirmos que sejam as pessoas com maior maturidade, maior estabilidade que recorram ao teletrabalho. Porquê? Porque serão pessoas que nos vão apresentar menos surpresas. O contexto em casa de trabalho tem uma série de variáveis que são muito mais difíceis de controlar do que o espaço da empresa. E, portanto, alguém que tenha um desempenho relativamente consistente ao longo do tempo, com maior domínio técnico, tendencialmente terá melhor desempenho em teletrabalho e as outras pessoas terão mais oscilações ou estão mais dependentes de questões até pessoais ou até do fluxo de trabalho. Esse tipo de pessoas, fico com elas por perto porque precisam de mais acompanhamento direto. Obrigado. Há pessoas que de facto têm condições nas suas casas para receber o teletrabalho da melhor forma, uma sala isolada, sem ruídos, sem perturbações, mas enfim, nestes contextos em que temos que enviar muitas vezes toda ou praticamente toda a equipa para teletrabalho, existirão outras que não têm as condições que seriam as ideais. E portanto nós não podemos tratar as pessoas todas por igual. Se alguém lidar com fornecedores ou clientes, por exemplo, por telefone, o ideal é que as pessoas que estão mais isoladas e com menos perturbações fiquem com essa tarefa. É preferível fazer desta forma porque o ruído de fundo perturba a imagem que a organização está a transmitir. As tarefas que sejam, por exemplo, tratar de relatórios, fazer trabalho mais administrativo, podem ficar para as pessoas que têm um bocadinho mais dificuldade nas suas casas para manter o isolamento. Obrigado. O teletrabalho tem uma exigência muito grande a nível informático, mas muitas vezes nós estamos preocupados com grandes questões e às vezes aquilo que empanca o funcionamento do teletrabalho e de uma organização são as pequenas questões do dia-a-dia. É o rato que avariou de repente, simplesmente o login que não está a funcionar e de repente numa equipa de 20 pessoas temos 2 ou 3 ou 4 que estão a ter dificuldades a iniciar o seu dia e isso é um impacto brutal, estamos a falar de 20% da força de trabalho que não está a produzir devidamente. Cada vez que tem que enviar alguém para teletrabalho, invista numa pequena formação informática para a resolução dos casos mais comuns. Se não souber como fazer, envolva a sua área informática, o seu fornecedor, a área da empresa que trata destas questões e que saberão dizer quais são os problemas mais comuns e qual é a resolução imediata para a maior parte destes pequenos assuntos. Obrigado. Não desvalorize de forma alguma este tema. Muitas vezes assumimos que as coisas vão correr bem, porque, enfim, estamos numa urgência, temos que pôr as pessoas a trabalhar a partir de casa e, portanto, às vezes não existem as melhores condições para fazer as coisas de forma ponderada, mas este tema é absolutamente fundamental.
É muito simples, mesmo com a melhor das intenções da sua equipa, que de repente a sala onde uma pessoa trabalha, o computador fica ligado, outra pessoa passa, vê os dados acidentalmente de um cliente e de repente resolve desabafar sobre isso numa rede social. E tem o caldo entornado. Uma coisa destas pode ter um impacto brutal na sua organização. Portanto, não menorize este tema, mesmo que para já tenha que ter enviado as pessoas para teletrabalho sem todos os cuidados que gostaria, invista num especialista em segurança da informação, se não o tiver na sua empresa, para ver quais os cuidados necessários a ter sobre este aspecto. Obrigado. Caso pretenda saber mais sobre como lidar com equipas à distância, não hesite em falar comigo. Pode pesquisar os meus contactos em www.happywork.pt. Muito obrigado.